Graça e paz de Cristo a todos. Que bom que você chegou hoje na igreja. Você já venceu uma grande guerra, tenho certeza. Foi difícil para algumas pessoas chegarem aqui, não foi? Teve adversidade, teve batalha, mas você venceu, você chegou até aqui. E você vai sair de posse de uma bênção especial. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Pode assentar-se, queridos. Obrigado ao Ministério de Louvor. Nos vemos em alguns minutos. Aleluia. Glória a Deus. E eu peço que você preste bastante atenção. Quero trazer ao seu coração uma palavra a qual Deus tem trazido ao meu, primeiramente. E toda palavra, ela vem para nos exortar, ela vem para nos ensinar, ela vem também para nos consolar. A palavra de Deus, ela trabalha nesse sentido. E nós trabalhamos em várias áreas da vida quando nós trazemos uma mensagem da parte de Deus nos cultos que nós ministramos. E hoje eu gostaria de compartilhar com você um texto bíblico. O texto, ele é grande, ele está em 2 Coríntios capítulo 9. E o texto todo, ele vai do versículo 1 até o versículo 11, mas eu quero só ler com você o versículo de número 10. E depois nós vamos falando um pouquinho a respeito desse contexto em que foi escrito a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 10. Glória a Deus. Ele é um texto de conhecimento e de alinhamento. E tenho certeza de que Deus está trazendo ele no tempo certo da sua vida. E se você prestar muita atenção e você conseguir neste momento desfazer os barulhos que vão começar daqui a pouco na sua mente, setas, tentativas de fazer com que você saia desse ambiente ou sua mente saia dele, se você vencer isso, ao término deste culto, você vai sair daqui com uma chave que vai abrir uma porta incrível para a sua vida. Eu estou profetizando isso de olhos abertos, porque é isso que eu sinto nessa noite sobre nós a respeito desse texto. Diz assim o texto bíblico: aquele que supre o que semeia, ao que semeia, ou que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também os suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Veja o texto com calma. Ele diz: aquele que supre semente para quem semeia, e também dá pão para aquele que come, para aquele que tem fome. Ele também vai suprir, multiplicar sementes e vai fazer crescer frutos de justiça, e a justiça de vocês, não apenas em vocês, mas de vocês. Então, eu quero mergulhar um pouquinho com você dentro do que é esse texto bíblico e de como nós podemos tirar daqui chaves para que nós possamos avançar, para que nós possamos crescer e possamos também prosperar. Veja que existem áreas da nossa vida que podem aparentemente estar funcionando muito bem. E sempre tem. Tem umas partes que estão boas, tem outras partes que vão melhorar ainda, porque estamos em processo. Mas a gente às vezes está bem profissionalmente, temos uma família que nos ama e nós amamos, estamos saudáveis, nossos exames estão jóia, estamos servindo a Deus, estamos vindo à igreja, estamos até felizes. Encontramos uma igreja boa para congregar e você está aqui, glória a Deus por isso. Estamos felizes, emocionalmente equilibrados, mas às vezes nós temos todas essas áreas que estão bem, mas tem uma área silenciosa que, quando entra em desordem, começa a causar um problema em todas as outras áreas. E essa área é a nossa área financeira. As pessoas pensam de que isso não é espiritual, mas Jesus falou mais de finanças do que falou de salvação. Deve ter alguma coisa nisso, porque sabia de que essa parte da nossa vida tem um problema, ou é um problema que desestabiliza todo o restante
se nós permitimos que isso torne-se um problema. Porque dinheiro nunca é apenas dinheiro. Uma conta que atrasa, ela acaba entrando dentro do nosso casamento, muitas vezes, do nosso relacionamento. É uma dívida que tira o teu sono e faz com que você levante no outro dia quebrado, irritado, e suas decisões já não são mais tão boas. É uma compra impulsiva que você fez na hora e depois te pesa a consciência. Principalmente se você não compartilhou com o teu cônjuge. E você está ensaiando como é que você vai dizer que fez isso. E isso se torna um tormento. É uma parcela que agora já virou motivo de oração e de desespero. É uma comparação que afetou a nossa autoestima. É uma crise financeira que se transformou numa crise emocional, conjugal e até mesmo espiritual. Eu estou falando nessa noite com você que vive no mesmo Brasil que eu vivo, e que o último dado do Serasa, de junho de 2026, registrou que 83,7 milhões de brasileiros estão negativados. Serasa de 2026. O maior número da série histórica. É o maior número já registrado. O valor médio devido por consumidor chegou a aproximadamente R$7.000. Um valor médio. Ou seja, uns devem mais, outros menos, mas dentro da média. Você consegue imaginar o que são 83 milhões de pessoas que estão com o seu nome negativado no Serasa? Para algumas pessoas é espanto, para outras, eu não sou o único. Tem mais gente na mesma que eu. É um momento em que vem alguns pensamentos na nossa cabeça. E por que isso é importante de se falar na igreja? Porque existe uma fórmula de você vencer isso. E de você não estar vivendo essa vida de desespero. E hoje, enquanto eu prego aqui, você pode pensar assim: não, mas isso aqui é só administração, isso aqui é só... Grande parte também é. Mas se espiritualmente você não se libertar disso, todo o restante da sua vida, história e áreas da sua vida vão ser contaminadas se já não estão. E se elas estão, que bom que você veio nessa noite, que bom que você está conectado. Deus quer sarar a sua vida. Deus quer sarar. Nós pensamos que às vezes o único problema é o que nós chamamos de pecado. Ah, não, mas eu não estou traindo. Ah, não, mas eu não estou mentindo. Ah, mas eu não estou... Mas eu estou todo endividado. Eu estou com um problema sério, eu fiz um negócio muito ruim. Me associei com quem não deveria me associar. E agora eu estou penando para sair de tudo isso. Porque dinheiro é espiritual. E também é comportamental. Certa vez, alguém que escreveu um bom livro sobre finanças disse que grande parte dos problemas financeiros não são matemáticos. São comportamentais. Porque as pessoas não conseguem controlar o seu comportamento impulsivo. Então o problema não é nem a questão matemática, e acaba tornando-se depois, mas um grande problema é comportamental. As pessoas recebem 10 e gastam 12. Em algum momento isso vai dar um problema muito sério. Em algum momento essa conta não vai fechar. E principalmente quando nós viemos à igreja. E quando nós não aprendemos sobre isso, o que acontece? Nós viemos para a igreja e nós escutamos o pastor dizendo assim: olha, a Bíblia diz, dai e ser-vos-á dado. O Senhor há de te prosperar. Você pega versículos que você escutou no púlpito e diz assim: não, porque Deus vai acrescentar 30, 60 e 100 vezes mais. Ele diz assim: isso aí é quase melhor do que o negócio do tigrinho, hein? Olha, eu vou dar 100, quero ver se amanhã tem 200 na minha conta. Agora eu comecei a ser dizimista. Significa que eu já posso fazer uma nova prestação, porque Deus é comigo agora. Você botou Deus de administrador e agora tu só gasta e Ele só paga. Não é assim que funciona. As pessoas pensam de que às vezes a sua oferta, ou aquilo que elas fazem na casa de Deus, não, eu ajudei a comprar o ar-condicionado, isso, Deus vai ficar tão feliz comigo. E aí nós simplesmente desleixamos na nossa vida financeira. Não é dessa maneira.
muita coisa deve acontecer. Por que a maior parte das pessoas tem problemas? Porque nós não compramos as coisas apenas com o nosso dinheiro. E eu quero que você, em nome de Jesus, de tempos em tempos, retome a tua atenção para mim, porque eu sei que o assunto, o inimigo não quer que você prospere. O inimigo não quer que você vença. E talvez você chegou aqui hoje e quando você escutou o primeiro versículo, você já pensou, eu nem devia ter vindo, vamos falar de dinheiro. E talvez é por isso que você não tem prosperado até o dia de hoje. Grande parte das pessoas não ajudam na igreja, mas nunca prosperam também. Grande parte das pessoas não gostam de ouvir a respeito disso, mas a sua vida financeira é travada. Eu quero dizer para você que se não abrir a sua mentalidade, se você não sentir até o final desse culto que alguma coisa realmente mudou no seu coração, eu fico à disposição para a gente conversar depois. Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer algo gigante na sua vida hoje, vai destravar áreas da sua vida. Nós não compramos apenas com dinheiro, nós compramos com emoções, nós compramos para aliviar a nossa ansiedade. Vai fazendo um checklist aí para ver se você tem alguma dessas coisas. Nós compramos para pertencer. Eu estou dentro de um grupo, todo mundo está comprando. O que eu faço? Eu preciso comprar também. Eu preciso ter também. Todo mundo tem, agora eu preciso ter também. Compramos para impressionar. Cuidado, jovens. Querem impressionar ela, querem impressionar ele. E às vezes nós compramos coisas que nós não podemos. Todo mundo tem carro, como é que eu não vou ter carro? E aí nós compramos uma coisa que nós não temos condições de manter. Compramos para compensar frustrações. Muitas vezes isso também está relacionado à comida, né? A gente está tão frustrado, a gente está tão mal. Hoje eu preciso comprar alguma coisa. Eu preciso comer, eu preciso me dar esse luxo. Compramos porque nós estamos cansados. Aí hoje eu não vou cozinhar, então eu vou comprar. Compramos porque alguém tem a mesma coisa. Compramos porque achamos que nós merecemos. E essa é uma grande desculpa que nós damos. Não, eu mereço. Trabalho, e eu isso, eu aquilo. E naquele momento vem o prazer. E aí quando vem a fatura do cartão, vem a depressão. Meu Deus. Compramos o que não precisamos com o dinheiro que não temos para impressionar quem não está nem aí. Não está nem ligando muitas vezes. E nós encontramos algo muito profundo aqui. Jesus não tratou o dinheiro apenas como economia. Ele tratou como um revelador do coração. Preste atenção nisso. Mateus 6:21 diz assim: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Normalmente nós pensamos, coloca o meu dinheiro onde está o meu coração. Mas Jesus mostra um movimento um pouco contrário. Aquilo em que deposito o meu tesouro, começa a carregar o meu coração consigo. Aonde eu estou colocando o meu coração. Por isso que tem muita espiritualidade nisso que eu estou falando aqui. Acaba que o meu coração é carregado por onde está o meu tesouro. Quando o meu tesouro realmente está em Deus e naquilo que Ele tem para mim, e aqui perpassa dinheiro, perpassa qualquer outra coisa. O meu coração está no Senhor, independente se a minha situação financeira é boa ou ruim, se eu tenho saúde ou se eu estou na doença. O meu coração está onde está Ele, e ali também está o meu tesouro. Agora, perceba, e é bem fácil de nós tirarmos isso da questão dinheiro e espiritualidade para a questão casamento e amor. Tem pessoas que se amam apaixonadamente até chegar os problemas financeiros. E existe um dado que aponta que um dos maiores causadores de divórcio não é nem a questão só da infidelidade conjugal, essa está em primeira, mas os problemas de ordem financeira. Acabou o dinheiro, acabou o amor, acabou a admiração, acabou a paixão. Por quê? Porque o meu coração, o meu amor estava apenas no dinheiro, não estava naquela pessoa, infelizmente. E essa é a relação que acontece com Deus também. E quando as finanças adoecem, outras áreas começam a sentir também. Como eu disse, né, existem alguns estudos, eu tenho eles relatados aqui,
que mostram de que os casamentos são afetados principalmente pelos problemas de ordem financeira. E é como se nós andássemos carregados, sobrecarregados. E nós não conseguimos mais agir com normalidade, nós não conseguimos mais viver com normalidade. E isso vai trazendo problemas seríssimos para todas as áreas da nossa vida. Veja que uma dívida não ocupa apenas um espaço no orçamento, elas ocupam espaço na nossa mente. E às vezes nós pedimos: pastor, por favor, ore por mim, eu estou muito ansioso, eu estou muito nervoso. Mas talvez o que deveria vir logo após a oração seria uma planilha se abrindo e as coisas sendo ordenadas. Por quê? Porque a gente ora pela ansiedade para que Deus te acalme, mas as dívidas, os problemas, os boletos e todas as demais coisas voltam a te causar a mesma coisa. E às vezes até pior, porque assim que o tempo vai passando, as coisas vão piorando. E então precisamos encontrar a raiz disso. E veja que a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todo mal, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz. É quando nós direcionamos adoração e amor para aquilo que não é. Quando o Senhor está falando a respeito de dinheiro, Ele diz: ou vocês adoram a Deus ou a Mamon. Quem era Mamon? Era o Deus relacionado às finanças, ao dinheiro, de uma área ruim. Significa dizer que ele compete com Deus na adoração das pessoas. As pessoas estão muito focadas, e veja que quanto mais foco elas têm no dinheiro e em buscar ter, menos elas têm. Enquanto mais nós buscamos a Deus, mais de Deus nós recebemos. Então estamos fazendo alguma coisa de errado nesse decorrer. O primeiro gigante vencido, ou a ser vencido nesse contexto, é o gigante do orgulho. É você estar ouvindo uma mensagem como essa e dizer: cara, eu preciso de ajuda, eu preciso de mudança, ou eu preciso fazer uma listinha, eu preciso sentar com a minha mulher e falar, eu preciso sentar com meu marido e contar, eu preciso sentar com alguém que me aconselhe, eu preciso de ajuda, eu preciso reorganizar a minha vida, eu preciso reorganizar o meu estilo de vida. Você já percebeu que não adianta as pessoas ganharem mais, porque elas ganham mais e elas gastam mais? É bem assim, ó. Alguém recebeu um aumento e diz assim: agora sim eu vou conseguir comprar aquele negócio lá. E nem chegou em casa e nem organizou o que tem para pagar, ele já está pensando que ele vai comprar. Ganhei, agora vai vir o lucro da VEG. Vai vir o lucro. A pessoa, ela já tem certinho o que ela vai fazer, o que ela vai comprar. Aí tem um irmão que ela nem passa mais naquela rua porque não paga o irmão. Mas tu acha que o irmão entrou na listinha? Não, ele não está falando nada, deixa ele, mais para frente eu pago. Misericórdia. Tem gente que já compra, o 13º já está comprometido. Tem gente que comprou presente de Natal que só vai acabar de pagar no próximo Natal. E passa o ano inteiro na agonia. É um momento de nós vencermos o nosso orgulho e dizer assim: cara, eu preciso de mudança, eu preciso de ajuda, eu preciso nessa área eu preciso. Eu vou precisar recuar. Não vai dar mais para comer sushi toda semana. Glória a Deus, toda semana, né? Todo mês, glória a Deus. Não dá. Não vai dar. Eu preciso me organizar aqui. Eu quero continuar bancando algumas coisas, mas não posso, porque eu estou destruindo a minha casa, eu estou destruindo o meu relacionamento, eu estou destruindo a minha espiritualidade, não consigo mais orar. Na verdade, as minhas orações só são assim: Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. E Deus quer nos ajudar, tanto que Ele mandou essa mensagem para a gente se organizar e a gente começar a prosperar de verdade. Prosperar de verdade. Sabe, fracasso não é reduzir o padrão de vida para organizar a nossa vida. Fracasso é sustentar uma aparência que vai destruindo você dia após dia. Isso é o verdadeiro fracasso. Não é fracasso dar um passo atrás e as pessoas dizem: olha, não, está tudo bem, eu vou me expor por algum tempo, está tudo bem, mas eu vou reorganizar a minha vida, eu vou mudar o meu padrão de vida. E muitas vezes, para isso acontecer, cara, a gente tem que fazer algumas trocas.
começo a usar mais a cozinha do que o restaurante. Eu mudo de carro para alguma coisa que também me leva para o lugar que eu preciso. Eu não preciso ter o último iPhone que saiu. Eu troco meu status pela paz. Eu uso uma roupa independente da marca. Ela me serve, ela é boa, ela é legal. Não preciso de marca. Tem gente que é tão escravo disso que tirava as etiquetas das roupas de marca para costurar na outra roupa. Isso é doença, gente. Para costurar na roupa, porque não muda alguma coisa? Só na mentalidade de alguém assim. Mas isso, como é que chega nisso? É uma escravidão que começa devagar. E a pessoa vai tornando-se escravo de tudo isso. Quando Deus está falando através de Paulo, aqui aos 2 Coríntios, ele não está falando sobre ganância, ele está falando sobre generosidade. E ele começa esse texto aqui, e ele vai dizendo no versículo de número 1: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever, porque eu bem sei a prontidão do vosso ânimo, a qual me glorio de vós, que com os macedônios da Caia está pronto desde o ano passado, o vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas eu enviei esses irmãos para que a nossa glória a respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados como eu disse que vocês estariam. Verso 4: a fim de que se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que nós tivemos. Assim achei necessário encorajar os irmãos a visitá-los antes e a concluir os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então estará pronta como oferta generosa, não como algo dado com avareza. Mais um versículo. Lembre-se, aquele que semeia com moderação, colherá moderadamente. Aquele que semeia com fartura, colherá fartamente. Paulo estava falando aqui para os macedônios, porque em Jerusalém eles estavam vivendo um momento muito terrível, e agora ele está compartilhando com eles a respeito disso, e eles disseram: não, nós vamos nos mover, nós queremos ajudar, e ele envia pessoas antes para que eles já deixem organizado, para que quando eles cheguem lá, eles façam uma grande oferta, uma grande coleta, para ajudar aqueles que estavam em necessidade. Eu aprendo um grande princípio aqui. Eles não estavam esperando chegar no culto, ser motivado por uma música bem legal, ou por uma palavra que tocasse o coração, ou que me constrangesse, para que eles ofertassem. Eles estavam preparados já antes para abençoar aquelas pessoas. Sabe qual é o tipo de oferta que começa a mudar na nossa cabeça, essa coisa de dinheiro para generosidade? É quando você está numa terça-feira na sua casa à tarde, e você diz: meu Deus, amanhã tem culto, quero separar uma oferta para ajudar na obra do Senhor, quero ofertar. Alguma vez já passou isso pela sua cabeça? A gente está num dia qualquer e nós recebemos alguma coisa, a gente diz: meu, glória a Deus, nem esperava por isso, vou separar algo aqui para o Senhor, porque Deus é bom. Nós não fazemos. Ou se alguém faz, glória a Deus pela sua vida, siga fazendo isso. Porque dessa maneira é quando nós entendemos as necessidades e nós nos movemos por generosidade. E aí nós chegamos no versículo que diz que ele dá semente e ele dá também o pão. O que significa isso? Sementes são para que nós venhamos a plantar e que a gente tenha muito mais colheita. Pão para você comer. Agora tem gente que come a semente e planta o pão. Está ao contrário o negócio, então não prospera. E Deus, Ele é poderoso, porque se Ele colocou hoje pão para você, Ele também te dará a semente. Agora você decide: não, mas esse pão aqui para mim não é o bastante. Eu vou comer um pouco dessa semente também. Só que isso diminuirá aquilo que você terá depois. Pense como um agricultor. Você tem sementes, você pode comer tudo isso hoje, ou você pode racionar e plantar. E aquilo que você plantar, cada semente que você planta, se nós pensarmos em milho, né? Uma semente que você planta aqui, bota 3 grãozinhos de milho ali na terra, fecha. Nasce, sei lá, 3 espigas de milho. Quantos milhos tem em cada espiga? Você consegue entender a proporção disso? E a proporção disso que a Bíblia está falando aqui é de que Deus,
Ele sempre vai prover para que você tenha na sua mesa. A Bíblia diz: olha, eu hoje sou velho, mas já fui moço, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Ou seja, Ele está falando que se você for fiel, Deus vai trazer o pão necessário, Deus vai trazer aquilo. E a Bíblia não diz assim: olha, que eu quero que sobeja. Ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amanhã, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E Ele vai prover todos os dias o pão que nós precisamos. Mas Ele provê também as sementes que nós precisamos, para que você prospere, para que você avance. Deixa eu avançar aqui também, porque senão o tempo não dá. Pão Deus nos dá para consumo, semente Ele nos dá para multiplicação. Ele vai sustentar você, Ele vai estar contigo, Ele vai te dar estratégias. E existe aqueles que se fartam das sementes e depois não tem nada o que plantar. E então ficam na dependência e numa mendicância espiritual. Agora veja, há dois tipos de pessoas que são escravizadas pelo dinheiro. Primeiro, a que não consegue parar de gastar. E a segunda é que não consegue suportar a ideia de repartir com qualquer pessoa. Uma é escrava do consumo e a outra é escrava da retenção. Por isso Provérbios 11:24 diz assim: a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem em pobreza. E logo 25 diz: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Que você possa receber essa palavra no seu coração. Ela é bíblica. Não é um conceito inventado, é bíblico. Você acredita que Jesus te salva? Você acredita no céu? Acredita? Então acredite nessa palavra também, porque ela também é Bíblia, está na mesma palavra. Nós precisamos acreditar na Bíblia por inteiro, aleluia. Glória a Deus. Quando nós olhamos para a palavra, a primeira vez que nós vemos a palavra adorar, ela está em Gênesis 22:5. Abraão está levando o seu filho para sacrificar. E ele diz assim: olha, fiquem aqui embaixo, eu e o moço vamos a adorar e depois nós voltaremos. Foi a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia. Ele diz: nós vamos adorar e nós vamos voltar. Você que sabe, né, o que ele foi fazer com o menino lá em cima, né? A Bíblia diz que ele tinha recebido uma ordem para sacrificar o seu filho. Apesar de que isso não aconteceu. Mas ele sabia até então que era sacrifício. Mas ao invés de dizer eu vou sacrificar, ele usou a palavra eu vou adorar. Isso me remete a entender de que a adoração nos custa alguma coisa. Tem um preço. Adoração muitas vezes é sacrifício. Por isso que a Bíblia fala em sacrifício de louvor. Alguma coisa nos pega. E então isso torna-se adoração, porque ali não tinha música, não tinha banda, não tinha os instrumentos. Só existia confiança. Uma adoração verdadeira. E por isso que em 2 Samuel 24 diz: eu não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Alguma coisa me custa, e isso torna-se adoração. Como é que as coisas que eu faço para Deus se tornam adoração? Quando eu faço de todo o meu coração? Sim, a Bíblia diz que deve ser por generosidade. Mas quando eu entreguei o meu melhor. Por isso que a gente olha para a Bíblia, e lá no comecinho em Gênesis diz que Caim e Abel vieram adorar. Mas Caim entregou do fruto da terra, passado alguns dias trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas também Abel trouxe das primícias das suas ovelhas uma oferta ao Senhor. O Senhor olhou para Abel, o coração dele e a sua oferta. Olhou para Caim, seu coração, sua oferta. Se agradou de Abel. O que ele olhou primeiro? A pessoa, o coração. Ele olha o nosso coração e ele sabe exatamente o que está nos movendo. O que me move para pregar? O que move a intérprete? É o amor? É o quê? É status? É dinheiro? O que move um músico? O que move um pastor de adoração? O que move você no teu serviço?
O que move você no teu servir a Deus aqui na igreja? O que move é o meu status. Não, eu preciso estar lá. Deus está olhando o teu coração. Isso não vira sacrifício? Nunca. Isso não vira adoração? Nunca. O que me move quando eu trago meus dízimos ou minhas ofertas? O que me move? Medo. Porque vai que, dá alguma coisa de errado. Então eu trago. Não, eu vou porque... enfim, eu tenho esse compromisso. Esse mês até vai um valor um pouco maior. Dava para pagar uma parcela num carro. Meu Deus, mas, o que está movendo você? Ou você é movido por amor, por paixão, de entender de que aquele que provê todas as coisas vai continuar abençoando a sua vida, e ele receber de você como ele recebeu de Abel, um sacrifício que continuou falando por anos e anos, porque Hebreus cita também o que Abel entregou. Agora, quando eu cheguei em Noé, foi que eu fui mais impactado. Você já parou para pensar que Noé, ele estava com aqueles animais dentro da arca? E aí quando eles saem da arca, eles tinham que recomeçar tudo de novo. A base alimentar dele não era somente os vegetais, mas também os animais. Mas a primeira coisa que ele faz ao sair é levantar um altar e sacrificar a Deus. Ou seja, aquele homem estava declarando: a minha sobrevivência não está naquilo que eu mantive na arca. A minha sobrevivência está em quem manteve a arca o tempo todo com a gente dentro. E talvez isso seja uma das coisas que explode a nossa mente. Por quê? Porque nós ficamos cuidando muito daquilo que está dentro da nossa arca e esquecemos aquele que trouxe e preservou todas as coisas dentro dela até agora. Foi Deus que preservou o teu casamento, Deus preservou você, Deus te preserva no trabalho, Deus te prospera lá dentro, Deus te guia, indo para o trabalho e voltando para Ele. É a Ele que nós devemos temer. Mas às vezes idolatramos muito mais o resultado que está dentro do que aquele que está cobrindo todas as coisas. E é nesse momento que a nossa mentalidade muda. Quem eu estou honrando mais? Quem eu estou honrando? Eu estou honrando o meu próprio trabalho e aquilo que eu faço? Ou eu consigo entender de que Deus é soberano e está sobre todas as coisas? Às vezes as pessoas entregam 10% daquilo que recebem, entregam para Deus. E agora, com o restante está na minha mão, eu faço o que eu quiser. A mentalidade nunca foi para isso. A mentalidade bíblica não foi para isso. Foi para você entender: tudo pertence a Ele. Eu entrego algo para Ele. Ele abençoa tudo que fica comigo. Mas nada é meu porque eu só sou mordomo. Eu cuido para Ele, porque tudo pertence a Ele. Então eu entendo que eu não estou dando para Deus, eu estou devolvendo para Deus. E Ele abençoando tudo aquilo que Ele deixou ainda nas minhas mãos. A nossa mentalidade muda. Nós olhamos para a vida de vários homens que eu poderia citar aqui, como Jacó, como Jabes, que tiveram um momento da sua vida de parar e de fazer algumas declarações que mudaram para sempre a sua história. Mas eu quero avançar um pouquinho mais. Deus não quer apenas fazer algo em você. Deus quer fazer algo através de você. Deus quer fazer algo através da sua vida, te fazer entender que cada vez que você se move, cada vez que você tem um impulso de fazer alguma coisa, seja de se organizar, seja de colocar a tua vida em ordem, seja de abençoar qualquer coisa que está acontecendo ao teu redor. É alguém que está passando necessidade, eu posso ajudar. É um missionário que precisa, eu estou aqui para ajudar. A obra precisa avançar em alguma área, eu estou aqui para ajudar. O coração generoso, ele faz nascer a verdadeira prosperidade. E essa prosperidade, ela não está atrelada apenas ao dinheiro, mas ela está atrelada ao teu sossego dentro da tua casa, tua paz para dormir, uma boa administração de tudo que Deus colocou nas tuas mãos.
E então você começa a perceber que as coisas vão funcionando por elas mesmas. As coisas vão se encaixando. Talvez o maior milagre financeiro não seja nós recebermos. Existe um estudo que diz que pessoas que entregam, que doam, são pessoas que são mais felizes do que aquelas mesmas que recebem. Uma pessoa que constantemente recebe, ela cria dentro dela um sentimento de mendicância ou de baixa autoestima, porque ela sempre está precisando. Alguém que tem possibilidade, ou mesmo que sem possibilidade, entrega, essa pessoa desperta dentro dela neurotransmissores que trazem a ela prazer. É por isso que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Jesus certa vez que estava no templo e ele estava olhando como as pessoas ofertavam. E então vinham os ricos e eles entregavam ali daquilo que lhes sobrava, diz a Bíblia. Mas então entrou uma viúva com 2 moedas e ela deitou ali, o Senhor se levantou e disse assim: olha, essas 2 moedas que deitaram aqui no gasofilácio foram a maior oferta que chegou até agora. Quem poderia entender uma coisa dessa? Entrou muitos valores ali, mas por que Jesus falou aquilo a respeito daquela mulher? Porque ela não estava entregando o que sobrava. Ela estava entregando o seu melhor. Ela estava entregando tudo de coração e com entendimento daquilo que ela estava diante. Ela estava diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com esse entendimento ela trouxe. Diferente daquilo que os outros faziam. E sabe o que eu aprendo aqui? Que nós nunca seremos medidos por aquilo que a gente entrega. Deus nos mede por aquilo que fica, por aquilo que nós temos. É por isso que Deus nos mede. Ele nos mede por aquilo que nós temos conosco, que Ele primeiro nos entregou, e não por aquilo que nós estamos entregando. E para concluir, aquele que dá a semente é o que semeia pão para o alimento. Talvez uma das frases que precisa ficar na nossa mente é: isso que eu tenho é pão ou é semente? O recurso que eu tenho, mas eu tenho tão pouco aqui. Meu Deus, eu estou numa situação que eu preciso de um milagre. E eu tenho só isso aqui. Eu vou comer ou eu vou plantar? O que eu vou fazer? Eu vou honrar algumas coisas que ficaram para trás, ou eu continuar ignorando isso? Porque Deus trabalha com a questão da generosidade, mas também com a questão da honestidade. Você pode ter vivido um momento muito difícil, você pode ter ficado doente, você pode ter ficado sem trabalho, pode ter acontecido tantas coisas na sua vida que justifiquem a tua situação atual. Mas tem uma coisa que não se justifica: é quando nós deixamos a nossa honestidade e nossa sinceridade de lado. Eu posso estar devendo, mas eu estou lá falando. E estou dizendo constantemente: olha, eu vou acertar um negócio, tá? Eu estou aqui para te dizer, esse mês sobrou 50, mas está aqui. Eu vou acertar esse negócio. Vai dar certo. Eu estou organizando a minha vida, daqui a pouco a gente prospera. Na pandemia nós vivemos isso como igreja. Nós tínhamos alugado um outro galpão. E no momento que a pandemia começou, fechou tudo. Não sei se você lembra. Nem culto podia fazer. Depois abriram para fazer cultos, que as pessoas sentavam 1,5 metro de distância uma das outras, né? Nós fazíamos culto com agendamento. A pessoa agendava e vinha para o culto. Aí fazia 2 cultos. Saía uma leva, vinha outra. Todo mundo de máscara. Mas no começo não tinha. Não tinha isso. As pessoas não costumavam ofertar online. Ainda hoje mais ou menos, né? Mas não tinham esse costume. E a igreja ficou sem recurso. Então eu fui lá conversar com o proprietário, disse assim: se o senhor quiser, nós entregamos para o senhor o galpão. Se o senhor tiver paciência, o que entrar, nós vamos separar uma parte e nós vamos trazer aqui para o senhor. Teve mês de eu levar R$100, R$200 e dizer assim: olha, está aqui, senhor, mas eu quero dizer para o senhor que eu estou anotando tudo. E nós vamos quitar tudo aqui com o senhor. Ele disse assim: fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. E eu sei que quando a pandemia passou, Deus começou a mover aquela igreja. E nós quitamos tudo aquilo que tinha ficado para trás. E eu ia compartilhando com a igreja cada um dos sucessos que a gente estava tendo.
Quando nós entramos por esse caminho, e quando nós entramos não só pelo caminho da honestidade, seja generoso. Eu estava compartilhando esses dias o testemunho da minha mãe. Minha mãe ganhou um salário, aposentada, e ela sempre tem dinheiro. Ela ganha um salário, e Deus estava dizendo assim, só pode ser milagre, sabe por quê? Porque ela constrói, ela compra casa, ela compra terreno, e ela ainda empresta para um, eu não posso falar aqui porque ela ainda empresta para uns parentes que ficam pedindo, desabafei. Para os parentes que ficam tirando dinheirinho dela e não devolvem. Tomara que estejam vendo online. Eu digo, mãe, tu não emprestou de novo? Ai, meu coração, ele pediu. Eu não vou te pagar, mãe. Não vou te pagar. Ela assim, eu sei, mas eu não consigo dizer não. Eu disse, é por isso que eles pedem. Mas quando a gente vai lá, quem vive pedindo e não pagando, cada vez tem menos, cada vez tem menos, cada vez tem menos. E ela mesmo que está ali, mas está trabalhando, está ofertando todos os meses, ela diz assim, olha, estou mandando meu dízimo aí para a igreja, tá bom? Eu estou escutando online aqui, mas estou mandando. Essa mulher prospera cada vez mais. Ela está prosperando, e mesmo que eles estejam tirando, Deus está prosperando cada vez mais. Isso se chama generosidade e fidelidade. Não há como Satanás roubar de você quando o teu coração é generoso, aleluia. Você vai prosperar, nem que seja no deserto. Se coloca de pé comigo, por gentileza. Tinha muita coisa aqui para falar, mas dá para fazer um seminário no outro momento. Para nós pegarmos ponto por ponto aqui. O objetivo dessa mensagem hoje não é fazer você sentir culpa. Culpa por não ter, culpa por ter. Não é prometer riqueza, não é arrancar oferta de você, não é nada disso. Mas é produzir liberdade. Porque existe algo muito maior do que simplesmente ter. E algo maior é quando nós podemos repartir. É quando eu tenho, mas aquilo não me tem. É quando eu tenho dinheiro, mas o dinheiro não me possui. É quando eu tenho condições, e por ter as condições eu não acho que eu sou melhor do que ninguém. Deus só me permitiu essa condição. E então eu sou generoso. Eu olho para a palavra e vejo em 2 Coríntios 8:9, quando o Senhor diz, sendo rico por amor de vós, Ele se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ele, sendo Deus, rico, poderoso, tornou-se pobre, homem. E por que ele fez isso? Apenas para que nos dê assim um exemplo, e ele nos, através da salvação, nos leve às verdadeiras riquezas. As verdadeiras riquezas estão em Cristo. Nele que primeiro ofertou-se a si mesmo, nele que entregou-se, que abdicou de tudo aquilo que eu tenho. Mas a Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo, despojou-se da glória que estava sobre ele e nasceu nessa terra. Estando aqui, ele serviu. Ele entregou-se a si mesmo na cruz do Calvário. E é por isso que em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Hoje, Deus não está aqui para pedir seu dinheiro. O que Deus está fazendo aqui, talvez através dessa mensagem, é pedindo para que você entregue seus medos, suas ansiedades, seu orgulho, sua necessidade de aparência, essa coisa ruim que até hoje, quem sabe, estragou você, a sua ganância. Entrega para Ele a sua desorganização, o seu apego a algumas coisas, ao dinheiro, ao status. Coloca tudo isso diante do Senhor e diga, Senhor, assume essa área da minha vida, porque ela está trazendo problema no meu casamento, está trazendo problema na minha saúde, porque eu não durmo mais direito, porque eu não consigo mais viver direito. Se você, quem sabe nessa noite, precisa entregar para Deus a tua impulsividade. E quando tu vê, tu está comprando e não tem necessidade, mas está, porque aquilo por momentos te traz prazer. Só que esse momento vai logo embora. Para terminar,
Talvez hoje você tenha pouco, mas o Senhor vai te abençoar para administrar bem esse pouco, e essa semente vai se tornar numa grande colheita. Aleluia. Talvez você esteja endividado. Não se esconda, recomece. Comece do zero, mas toma essa decisão logo. Eu estou todo quebrado, eu preciso me organizar. Não fica dizendo eu preciso. Não, comece, recomece. Comece hoje. Sente hoje com alguém, relate. Entre você, sua esposa, seu marido, conte a verdade. Abra, planilhe. Mas não faça apenas isso. Coloca diante do Senhor e diz: Senhor, eu vi uma mensagem hoje, eu creio que Tu é poderoso para mudar a minha vida nesse sentido, porque essa parte tem estragado a minha vida. Eu olho para os meus filhos, eu gostaria de fazer mais, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu não me organizo. Para de dizer por causa disso, daquilo, daquele outro. Começa a dizer: sou eu. E então as coisas vão se organizar. Aleluia. Para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência. Deus não nos enriquece para que a gente tenha para esbanjar, para mostrar para os outros, mas para que haja beneficência. Ou seja, Deus não vai encher você para você ficar cheio. Ele vai encher você para você derramar, para você transmitir, para você abençoar. Hoje eu não vou chamar ninguém para frente, eu não quero constranger ninguém, mas aí onde você está, nós vamos louvar ao Senhor. Eu quero que você comece um processo dentro de você, de colocar o Senhor diante da tua casa, das tuas finanças, das coisas que estão roubando o teu sono. E ouso dizer que tem pessoas aqui que pensaram até em acabar com a própria vida, porque parece impossível de sair dessa situação. Deus está entrando com providência se você permitir, e a tua história muda.